chegou o momento de falar de dinheiro. Mas você sabia que os números são assustadores quando o assunto é finanças e a saúde do casal? Vou te explicar. Muitos relacionamentos têm adoecido por essa questão. A verdade é que muitos casais não sabem como lidar com o dinheiro. E quando o assunto é as finanças, acaba gerando conflitos entre os dois, podendo causar até a separação. E é por isso que a gente trouxe aqui o nosso convidado de hoje, que é educador financeiro, o Valmir Falcão, para conversar exatamente sobre isso. Afinal de contas, aquilo que é conversado, esclarecido, sai muito mais barato. Bom dia, Valmir, bem-vindo. Bom dia, Nayane, obrigado pelo convite, parabéns pela escolha do tema, um tema muito palpitante. Nós estamos, Nayane, passando por um processo de endividamento das famílias brasileiras. Só para você imaginar, quase 83 milhões de pessoas estão endividadas. É muita gente. Ou seja, isso está causando até um problema do ponto de vista eleitoral. Por quê? Porque nós estamos à preste de uma eleição, né, geral, e isso está causando uma certa dificuldade e preocupação entre os candidatos. Ou seja, como promover um bem-estar da família, né, diante deste endividamento, que ocorre por várias situações. Primeiro, pela falta de controle financeiro. Segundo, né, pelo alto índice de juros. Nós temos uns índices muito altos de juros. A nossa taxa Selic ainda está em 14,75%. As taxas do cartão de crédito chegam a quase 500% ao ano. Então, isso tudo provoca esse endividamento. Agora, o tema que me traz aqui é como ver a questão financeira, ou seja, como lidar com a questão financeira a dois. Eu sempre tenho dito que para você precisa ter primeiro transparência. Estabeleça acordos financeiros, para você ter a sua individualidade financeira, estabeleça os objetivos em comum. Afinal, o casal, quando esse casal, ele tem que pensar também numa questão de uma aposentadoria, numa questão de uma reforma de uma casa, da compra de um veículo. Isso tudo tem que ser comum. E aí, de acordo com a sua capacidade, a sua individualidade, digo assim, a capacidade financeira, estabeleça a proporcionalidade dos gastos, para que não haja, digamos assim, este BO, ou seja, não haja esse desconforto que tem, inclusive, causado separações, justamente porque não houve um prévio acordo com relação às finanças do casal. Valmir, quando o assunto é finança e relacionamento conjugal, quais são os erros mais comuns na sua experiência? Pronto, a última pesquisa, Nayane, 46% dos casais têm conflito financeiro. É muito alto, né? Justamente por quê? Porque não há, digamos assim, aquele prévio acordo, aquelas prioridades que foram sentadas. Então, o que causa, por exemplo, mais é a falta, por exemplo, dos objetivos em comum e a falta de caracterizar a sua individualidade financeira. Ou seja, estabeleça, por exemplo, critérios, tenha sempre reuniões periódicas para que você sente, e o que é o mais importante, Naina, tenha transparência, defina qual é o seu ganho, qual é o seu gasto individual e o que sobrar, procure sempre estabelecer um objetivo, uma meta, para que aquele casal cresça junto na compra de uma casa, na sua aposentadoria futura, em uma viagem de sonho. Então, tudo isso tem que ser previamente agendado. Para quê? Para que você não ocorra no estresse e que cause aí esse descontrole financeiro, prejudicando, por exemplo, o bem-estar do casal. Valmir, outro ponto importante é as contas separadas ou conta conjunta. O que é melhor para o casal? Eu vivi uma experiência e eu acredito que algumas pessoas podem se identificar. Eu tive um relacionamento onde eu tive um prejuízo financeiro absurdo em uma fase da minha vida que eu não poderia ter. Então, eu perdi o dinheiro de boa parte do que eu ganhei na ou é bom separar? Qual é a sua dica? Na realidade, isso fica muito a critério de cada casal. Existe a possibilidade de você ter aquela chamada conta híbrida, né? Conta conjunta para as despesas da casa. E você tem uma conta separada para a sua individualidade financeira, para a sua despesa, né? Então, isso muito fica a critério de cada casal. Ou seja, o que é importante em tudo isso é que o casal tenha transparência nos gastos, estabelecendo critérios de gastos para um e para outro, e aquele critério em conjunto. E sempre ter em mente, Naina, a importância de você ter uma reserva financeira para amanhã fazer face a alguma despesa que não está
digamos assim, programada, que seja uma despesa que venha e aí você não traz, você tendo a reserva, justamente é para alguma doença, alguma coisa que possa acontecer, que você possa fazer face àquela despesa que ocorreu de forma emergencial. Quando há, Valmir, uma diferença entre o valor que cada um ganha, por exemplo, quando a mulher ganha mais, o homem ganha menos, como que pode haver ali um equilíbrio na divisão das despesas, quando esse número é muito diferente? O que é que pode ser feito? Que tipo de acordo o casal pode negociar? Sempre acontece, quando há uma diferença de disparidade entre o que o casal ganha e o outro. O importante é aquilo que falei, é você estabelecer a transparência, definir objetivos e definir tudo na proporcionalidade do ganho, ou seja, aquela pessoa que ganha mais tem que fazer face às despesas que são maiores. E as despesas que ganham menos tem que fazer face às despesas que são menores, ou seja, colocando tudo na proporcionalidade do ganho. E é importante ressaltar, Naina, que você às vezes tem que deixar de acordo com a habilidade de cada um. Se a pessoa tem uma certa habilidade no trato com dinheiro, então você cuida da questão financeira. E se às vezes a pessoa tem alguma coisa na questão, em outra habilidade, você trata. O importante, como eu já disse, é estabelecer metas, objetivos e dar total transparência à relação financeira dos dois. É por isso que a regra na minha casa mudou. Agora eu tomo o cartão e a senha. Porque sou eu que seguro o dinheiro. Então agora dinheiro é comigo, porque eu não vou mais deixar que isso aconteça. Mas esse é um ponto sensível. Identificar, você está casado com aquela pessoa. Quem é que lida melhor com o dinheiro? Então, o dinheiro tem que ficar ali, dentro dessa organização, e na mão de quem sabe gerenciar melhor. E ainda dentro dessa questão, Valmir, essa questão do indivíduo. Isso é delicado. Muito. Às vezes o companheiro já vem com a dívida antes do relacionamento, e aí às vezes a pessoa que está dentro do relacionamento já tem suas demandas. Como é que faz com essa parte do endividamento? Nayane, esse é um problema comum, né? Porque eu aqui falei, nós estamos num índice de endividamento muito alto das famílias. E isso geralmente acontece com casais, né? E às vezes como você lidar com isso? E o importante, existe um livro que está em todos os best-sellers chamado Psicologia Financeira. Aquela psicologia, ela define mais ou menos os seus impulsos e o seu cérebro, ou seja, quem define a questão é o seu cérebro, é o que você pensa. E às vezes uma coisa é você ser rico e parecer rico. Há uma diferença isso. Então, às vezes você pensa que é rico, mas não é. Você quer parecer rico, você quer comprar um iPhone na moda, você quer comprar um carro na moda, isso sem você ter condições para arcar com aquela coisa, dada a sua satisfação pessoal. Isso é um problema. Isso é um problema que está ocorrendo. Então, o importante é você ter, dentro da relação, um ambiente saudável, mostrando as habilidades de cada um, definindo critérios e metas e respeitando, digamos assim, a individualidade financeira, para que não ocorra, Nayane, a questão da infidelidade financeira. Ah, e é delicado. Entendeu? Porque a infidelidade financeira é porque você faz um pacto com o seu companheiro ou com a sua companheira e às vezes lá durante a relação, no curso da relação, você não tem aquele compromisso e você termina extrapolando, causando, como você falou, o famoso BO entre casais. Bom, eu já conversei aqui com um especialista em economia, mas eu quero chamar o marido, o Valmir. Marido, na sua casa, qual é a dica prática, Valmir, que funciona? Porque eu tenho certeza que lá também a finança precisa ser esclarecida. E aí, lá qual é a regra que prevalece? Toda relação conjugal existe as dificuldades, né? E as vantagens, né? O que na realidade que você tem que buscar é, como aqui falei, é buscar ter um acordo, ter revisões e reuniões periódicas para fazer uma avaliação. Ser transparente com a sua companheira, mostrar o que você realmente ganha e o que você pensa no futuro para que aquele casal consiga viver de acordo com as suas possibilidades e ter uma vida feliz. Então lá na sua casa também é tudo conversadinho. Vamos por aqui. Procurando conversar. Vamos por acolá.
vamos ali. É isso, gente. O barato, o conversado não sai caro. O diálogo é muito importante em qualquer relação. E na relação conjugal, ele é indispensável. Inclusive, sobre as finanças. Não tem que ter medo, não é isso? Tem que falar e conversar, esclarecer. Eu quero agradecer a sua participação, Valmir, por trazer essas informações tão relevantes, especialmente num momento delicado que o nosso país está vivendo, que é esse endividamento de uma grande parte da população, que eu também parece que estou com o meu nome envolvido nessa situação. O importante é você sempre estabelecer critérios, estabelecer uma meta. O brasileiro ele tem que ter o hábito de poupar, né? O americano tem, o europeu tem. Ou seja, nem tudo que a gente ganha é para gastar. Você tem que reservar, fazer uma reserva financeira para despesas. E o importante é que você tenha controle. Afinal, como diz um amigo meu, dinheiro não aguenta desaforo. Verdade. Então, você tem que ter uma certa habilidade e fazer também fácil. Estabeleça metas para seus filhos, para que você não entre em alguma espiral e termine entrando na instituição financeira que tem um juro exorbitante e termina atrapalhando os seus planos financeiros para com o casal. Muito obrigada, Valmir, pela sua participação. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial, porque esse assunto deixou até nervosa. Mas já já a gente volta com mais programa Revista. É rapidinho, tá bom? Fica aí e já já a gente traz mais coisa boa no nosso programa. É um minutinho.